Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 6, os versículos 60 a 69. Assim está escrito: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então aqui encontramos o Senhor Jesus falando com os seus discípulos, dando a eles uma orientação, quando algum deles sentiram que não dava para continuar, e por achar que o discurso de Jesus era muito duro, pesado. Mas nós encontramos nesse texto que vamos falar sobre para quem iremos nós. Então, o Senhor Jesus estava falando com eles com respeito àquela multiplicação de pães, quando ele multiplicou os pães e alimentou aquela multidão. No dia seguinte, eles foram novamente onde Jesus estava, na expectativa de que outra multiplicação haveria de acontecer. Mas Jesus, que tinha e tem o discernimento pleno, ele percebeu que eles estavam seguindo a Jesus unicamente por conta do pão que Jesus havia multiplicado e alimentado a eles. Então queriam viver sempre próximo de Jesus, não precisaria fazer nenhum esforço, porque Jesus iria multiplicar o alimento e dar para todos eles. Foi aí que Jesus então chamou-os à responsabilidade, dizendo a eles o seguinte: trabalhai. 26. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes o pão e saciastes. Então dá a orientação: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Deus Pai o selou. Foi o que Jesus falou a eles aqui a respeito. Depois ele tornou a falar sobre um outro tipo de pão, não o pão físico, aquele pão temporário que Jesus multiplicou, mas estava falando sobre o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E quem dele se alimenta tem vida. Quem não se alimenta não tem vida. E foi dizendo assim: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem parte comigo. Quem não o faz, não tem parte comigo. E dizendo que aquele foi o pão que desceu do céu. Quando Jesus começou a abrir este particular diante dos discípulos, certamente eles sentiram-se chamados para uma responsabilidade que não era
como eles estavam pensando que deveria ser. Eles pensavam que Jesus deveria estar dentro dos padrões de pensamento deles para satisfazer a necessidade deles. Simplesmente por isso. Jesus percebeu isto e disse a eles que não era desta forma. Quando Jesus começou a colocar os pingos nos is e dizer a eles que não eram como eles pensavam ou desejavam, mas era como deveria ser, chamando-os para um comprometimento, eles sentiram-se, alguns deles, como que machucados. E chegaram a Jesus e disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Querendo limitar Jesus e que Jesus mudasse o tipo de discurso, fizesse um discurso mais leve, mais light, mais de acordo com o que eles estavam esperando. Mas Jesus não é monitorado pelas pessoas. Jesus é dirigido por Deus o Pai. Então, Jesus começou a dizer isto. Quando eles chegaram a Jesus e disseram: duro é esse discurso, pensando talvez Jesus fosse dizer: tá bom, eu vou então maneirar, vamos facilitar as coisas, porque eu não quero perder nenhum de vocês, que todos vocês estejam comigo. Mas não foi essa a resposta de Jesus. Quando eles disseram aquilo, Jesus então percebeu que eles estavam murmurando daquilo que Jesus estava transmitindo. Percebeu que no coração o pensamento deles estava totalmente contrário. E aí então Jesus perguntou a eles: isso está escandalizando vocês? Vocês ficaram escandalizados com esse discurso, com essa palavra? E o que seria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O que seria? Como vocês reagiriam diante desta situação? Mas Jesus sabia que alguns daqueles não criam. Sempre é assim. Na multidão que acompanha, tem aqueles que, na verdade, estão plenamente comprometidos com o Senhor, estão crendo, estão dedicados àquilo, a ir até o fim, mas existe alguns que vêm somente fazer número, ajuntamento, ficar próximo, ficar junto, enquanto for conveniente. Quando não lhes for mais conveniente, eles não, sem muita delonga, eles dão as costas e vão embora. Basta Jesus dar uma orientação um pouco mais segura, mais firme, chamando a responsabilidade, para que aqueles que vieram somente para fazer o número, eles então sintam-se incomodados e começam a recuar e voltar para trás. Mas quem está decidido, não importa qual seja o teor com que o Senhor Jesus transmita as palavras, elas sempre serão recebidas por eles como uma palavra de Deus que vai fortalecer, orientá-los e capacitá-los a que eles permaneçam firmes, sejam quais forem as circunstâncias que tiverem que enfrentar. Então, por isso, nós observamos então aqui, Jesus diz: mas há alguns de vós que não creem. Como é que a pessoa vai estar junto à multidão que segue a Jesus, caminhando junto, mas não crendo em Jesus? Caminhando ao lado, esperando que Jesus faça algum milagre, algum benefício, e ele seja contemplado com aquilo, mas não está crendo em Jesus. É o tipo da pessoa que quer a bênção, mas não quer o abençoador. E Deus é o abençoador. É dele que provém a bênção. Mas as pessoas querem a bênção e não o abençoador. Então não tem como receber a bênção se desprezam aquele que abençoa. O que aconteceu aqui
com Jesus. Ele sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que o haviam, aquele que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Só ficaria com Jesus quem, na verdade, lhe foi enviado por Deus o Pai. Jesus disse: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas há alguns que vêm por conta própria, sem que sejam enviados pelo Pai. Portanto, eles vêm e vão, não permanecem. Então disse Jesus aos 12, quando começaram a observar as pessoas se retirando, parece que no olhar, no semblante dos discípulos, Jesus discerniu alguma coisa, que eles também estavam agora pesarosos com aquela situação. O povo veio e agora o povo está dando as costas, está indo embora. Logo, logo vamos ficar só nós e Jesus. Jesus se volta para eles e faz uma pergunta. E diz assim, Jesus dirige-se aos 12 e diz: quereis vós também retirar-vos? Para vocês está sendo duro o discurso? Vocês querem acompanhar os que foram embora? Se vocês querem, o caminho está livre. Exatamente nesta hora, Pedro foi tomado de um senso comum e de maneira rápida ele pôde avaliar o que significava para eles Jesus e não se deixou persuadir pela multidão que estava indo para que ele também acompanhasse aquela multidão. Então, por um instante, ele teve um lampejo de entendimento e então ele ficou firme na sua posição diante do Senhor. Então diz aqui, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se nós deixarmos o Senhor, nós iremos para quem? Que aquelas pessoas saíram sem saber para onde ir, simplesmente porque a palavra de Jesus apertou com eles. E como eles eram a turma do mimimi, eles recuaram, eles foram embora, eles desistiram. É assim nos dias de hoje. Há muitas pessoas, quando a palavra vem um pouco mais firme, mais pesada, eles sentem-se atingidos e começam a dar lugar à tristeza e voltam para trás e recuam. Mas o Senhor disse que a alma dele não tem prazer naqueles que voltam atrás, naqueles que recuam. Mas o Senhor tem prazer naqueles que permanecem para a conservação da alma. Nestes está o prazer do Senhor. Porque ele disse que o justo viverá da fé. E ele não deve recuar. Quem vive pela fé não recua. Quem conhece a Jesus não abandona, não volta atrás. Segue com Jesus até o fim. Então Simão disse: para quem iremos nós? E então ele conclui dizendo: tu tens as palavras da vida eterna. Pedro provou, experimentou que da boca de Jesus saíam palavras de vida eterna. Ele disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então, esta palavra de Jesus, ela tocava profundamente o coração dos apóstolos, daqueles que estavam decididos a continuar crendo no Senhor e seguindo-o, não importasse qual fosse a situação que eles tivessem que enfrentar. Eles estavam prontos, estavam decididos, comprometidos com Jesus. Portanto, os que foram embora, foram, mas eles ficaram. Eles não recuaram, eles não acompanharam a multidão, porque eles tiveram com Jesus
uma experiência real. Quem tem experiências com Jesus não o deixa por nada. Por mais difíceis que sejam o caminho por onde tenham que atravessar, eles continuarão demonstrando a fidelidade e a lealdade para com o Senhor Jesus Cristo. Foi o que Pedro disse aqui. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Palavras de vida. E ele concluiu dizendo: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. 3 coisas que tocaram profundamente o coração de Pedro. Primeiro, se deixar Jesus, para quem iremos? E onde vamos encontrar alguém à semelhança de Jesus que tenha palavras de vida eterna? Terceiro, onde vamos encontrar alguém que é o Filho de Deus, no qual nós podemos crer sem nenhuma reserva? Então, avaliando essas 3 condições, para quem iremos nós, quem tem palavras de vida eterna e quem é filho do Deus vivo? Não tinha outro que pudesse aliar essas 3 condições. Só Jesus. E qual foi a decisão deles? Vamos continuar. Não importa. Pode ser duro o discurso. Pode ser pesado. Pode ser a chamada à atenção, pode ser forte. Mas não tem problema. Nós vamos seguir. Porque sabemos que o Senhor chama-nos a esse comprometimento para o nosso bem. Portanto, nós haveremos de seguir. Vamos com o Senhor e vamos até o fim. Seguiram adiante. Prejuízo tiveram quem desistiu. Prejuízo tiveram quem buscava Jesus por interesses terrenos, pela multiplicação dos pães, por comer de graça, porque Jesus fazia milagre. Jesus multiplicava o alimento. E eles estavam olhando só isto. Quando Jesus direciona o olhar deles para o pão vivo que desceu do céu, e quem dele come tem vida eterna, quem não come não tem a vida eterna, eles então começaram a pensar 2 vezes. Será que vale a pena continuar com Jesus? Como eles já estavam acompanhando o povo e não manifestaram a fé em Jesus, eles recuaram. Porque quem tem fé não recua. Quem tem fé vai adiante, prossegue, continua a caminhada. E aqui diz: Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que haviam de crer e quem seriam os que não creriam nele. E, portanto, a esses que não creram, Jesus deixou ir. Mas aos que creram, Jesus não obrigou a ficar. Mas pela fé em Jesus, eles sentiram-se no dever de continuar, de seguir com Jesus, de ir adiante. Novas experiências estavam por acontecer e eles precisavam passar por estas experiências que depois, quando Jesus partiu e foi para o Pai, aquelas experiências que eles tiveram com Jesus foi para eles de grande valia. Você, como está no seu seguimento de Jesus? Você está seguindo Jesus? Você tem experiências com Ele? Que Ele é aquele que tem palavras de vida eterna? Aquele que tem a garantia para a salvação? Que é o Filho do Deus vivo? Você está ciente disso? Comprometido com Jesus?
Ou você faz parte daquela multidão que vai só para ver milagre, para receber algo que o seu coração tem o desejo, mas que não há o desejo de seguir e servir a Jesus. Vai a ele só para receber. Recebeu, Jesus não é mais interessante para você. Qual tem sido a sua condição? Se você, a semelhança dos que ficaram, siga adiante. Não tem para onde ir. Fora de Jesus, não há outro lugar onde se encontre gozo, a paz, a alegria, a satisfação. E só Ele tem palavras de vida eterna. E só Ele pode nos ligar a Deus, porque Ele é o Filho do Deus vivo. Então, em Jesus, nós temos todos os recursos necessários para a nossa vida. Portanto, é melhor ficar com Jesus. Há um hino que uma dupla canta, eu não me recordo o nome, eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Que nesta oportunidade, eu e você também possamos preferir ficar com Jesus. Ir com Ele até o fim. Não olhar atrás. Não abaixar as mãos. Não recuar. Não buscar atalhos, mas seguir as pisadas que foram deixadas por Jesus como nosso exemplo. E ao seguir neste caminho, certamente chegaremos à presença de Deus, porque o Senhor Jesus nos alimentou com palavras de vida eterna e nos mostrou qual é o direcionamento para a nossa vida. É ir ao encontro do seu Pai bendito e maravilhoso. Portanto, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, fiquemos com Jesus. É muito melhor. Deixe que quem quiser ir, que vão. Mas que eu e você fiquemos com Jesus. Sigamos com Ele. Há muito ainda por vir. Há muito por acontecer que vai acrescentar na nossa vida experiências com o Senhor Jesus e nos preparar melhor para o encontro final com o Senhor. Que possamos estar decididos a continuar até o fim. A palavra de Deus diz: tu, porém, vai até o fim. E aquele que for fiel até a morte, o Senhor disse, dar-lhe-ei a coroa da vida. Não importa o teor ou a força da palavra, importa que sejam palavras de vida eterna. É o suficiente para nos manter ligados e seguros em Cristo Jesus e caminhando com Ele. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.